Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Podcast, o podcast do curso de Sistemas de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistemas aqui da ANF, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu conheci num evento, aí passei o contato dela para uma aluna, eles criaram um evento, então estamos aqui uniformizados, aqui programada o evento das meninas da tecnologia aqui da Antônio Meneghetti Faculdade, e deu sorte da gente conseguir alinhar todos os planetas e agendas e estarmos aqui nesse dia para conversar com a Mônica. Como co-host hoje, Gabriele, pela primeira vez aí, debutando no podcast. Sim. Por favor, se apresente. Também fala um pouquinho das tuas expectativas para hoje. Tá bom. Eu sou Gabriele Stoqueiro, eu tô no quarto semestre de Sistemas de Informação na Antônio Meneghetti Faculdade. E eu tô bem ansiosa pra hoje, porque eu tenho muita curiosidade na área de front-end. Curiosidade técnica, sim, e eu tô muito ansiosa para conversar com um profissional da área. Perfeito, perfeito. Então, Mônica, seja muito bem-vinda, que espero que a produção tenha recebido. Eu sei que tu já fez aí uns 25 quilômetros caminhando hoje com a Fernanda, né? E eu gostaria que tu se apresentasse para aquela câmera e fique à vontade. Tá bom. Oi, pessoal. Eu recebi esse convite super especial de estar aqui no podcast hoje, também palestrar nesse dia da Semana Acadêmica, né, do Programada. Eu sou Mônica Hillman em todas as redes sociais. Quem já me conhece aí, provavelmente me conhece da Alura. Fiquei 5 anos dando aula por lá. Já acumulei 850 mil matrículas. E também, né, fui desenvolvedora por muito tempo e agora estou atuando como gerente de comunidades na Magalu Cloud. Perfeito, perfeito. E eu queria começar te perguntando, como é que tu entrou na área de tecnologia? Tu se imaginava hoje onde você está? Eu acho que até um stories teu, tu comentou que como foi o processo de criação de conteúdo para conseguir um emprego e talvez ele te abriu outras portas, né? Queria que tu comentasse um pouquinho. Sim, mas é uma loucura, porque eu comecei o meu primeiro contato com tecnologia com 7 anos. Não com programação, mas com tecnologia em si. Então, eu sempre tive computador dentro de casa. E eu queria muito utilizar o Orkut, que todo mundo usava, da família e os amigos dos meus irmãos. E a gente jogava muito Ragnarok e Tibia. Aí eu não queria ter que ficar esperando meus pais ou meu irmão estar junto comigo para ler o que estava acontecendo na internet. Então eu aprendi a ler para usar o computador. Aí depois já virou algo da rotina, né? Já estava sempre no computador todo dia e assim por diante. Depois, quando eu fiz 13 anos, eu acho que foi 13, 14, que aí começou a época do Tumblr. Eu não sei se é da... Ah, sim, eu lembro disso. Não sei se é da época sua. Eu não entrei no Tumblr, eu entrei só no Twitter. Mas eu lembro muito do pessoal falando do Tumblr. O Tumblr basicamente era um blog, só que todo mundo podia editar o próprio template do seu blog. Então, eu tinha que mexer com HTML, CSS, JavaScript para deixar o seu blog sua cara e não seja igual dos outros. Aí, beleza, foi meu primeiro contato com programação em si. Aí eu fazia um monte de grupinho de todo mundo que usava Tumblr na cidade. Eu era de Caxias do Sul, então a gente ia fazer encontro no shopping. Aí depois a minha mãe, vendo que eu gostava muito dessa parte de tecnologia, gostava muito de mexer no meu blogzinho, ela me colocou num curso no Senac. Aí eu fiz por 3 meses um curso que era 5 horas por dia de programação web. Aí a gente aprendeu. E já era JavaScript na época? Era PHP. PHP. Mas assim, era em 2012. Eu acho que o pessoal já usava JavaScript, mas o meu professor preferia PHP. Aí não tinha muito critérios naquele curso, então tinha gente muito mais velha, gente mais nova, só que eu era mais nova de todo mundo. E eu fui uma das únicas que cheguei até o final. Aí o meu professor sempre ficava falando, não, vai estudar lá no curso que eu me formei na faculdade. E ficou influenciando. E eu que não quero nada, só tô aqui porque eu acho engraçado, gosto de fazer essas coisas. Aí saí desse curso, eu fui para administração no Senai. Aí eu fiz 1 ano de curso técnico de administração. E na minha cabeça, eu não gostei de administração. Não ia seguir com isso. Só que todo mundo que eu tinha de parâmetro na minha vida, que era formado, eram os professores da escola. Na minha família não tinha ninguém que era de TI. Tinha meu irmão que estava se formando, mas não estava ainda. Aí o que eu vou fazer na faculdade? Vou fazer alguma coisa de licenciatura. É quem eu tenho de parâmetro na minha vida. Mas eu fui fazer o Enem e eu não consegui nota suficiente para nenhum dos cursos que eu tinha cogitado. E o que eu encontrei lá na lista era exatamente o curso que meu professor tinha me influenciado aí, o curso que meu irmão estava se formando, que era o bacharelado em tecnologias digitais. Então, ele era de comunicação, artes e tecnologia. E como não tinha muita gente que conhecia, a nota de corte era muito baixa. E acabei entrando. Mas eu gostei tanto que eu tô aí até hoje. Ah, que legal, que legal. Sabe que quando eu fui fazer o vestibular, eu coloquei sistemas de informação e, para mim, eu tinha certeza que eu ia passar. Tinha certeza. E aí, na época, a UFSC, ela deixava tu colocar um segundo curso.
E eu não sei por que eu coloquei o curso que depois eu entrei, me formei e o curso que eu passei a gostar. Então, a vida às vezes nos leva para esses lados, né? Sim, ainda bem que me levou. Aí até entrando na parte de criação de conteúdo que você me perguntou, eu tinha começado a faculdade, aí eu fiz estágio em suporte de TI, eu fiquei por 2 anos, só que hardware não é minha praia mesmo. Aí eu queria entrar em programação, e tava na época da pandemia, e tinha um monte de gente que começou a bombar nas redes sociais, fazendo vídeo para o YouTube, para o Instagram, sobre tecnologia em si, dia a dia, código. Eu pensei, é uma boa oportunidade, né? Eu vou aparecer no LinkedIn para outras pessoas, vou ter uma visibilidade maior do que de onde eu estou morando, que eu só em Caxias do Sul. Eu queria uma visão nacional, né? Eu queria que as outras pessoas me vissem. Aí foi por isso que eu estava construindo conteúdo no LinkedIn que veio a minha primeira vaga. Então, eu nem fiz processo seletivo. Que legal. Uma CEO de uma empresa que era da cidade que eu morava, ela veio e perguntou: a gente sempre acompanha essas postagens, você quer fazer estágio aqui com a gente? E fui. Incrível. E o que mais te atraiu no universo, assim, do front-end, no desenvolvimento dele, para você se apaixonar, assim, pela área? Então, a parte de realmente ser visual. Que nem tem muitas áreas dentro da tecnologia. Tentei o back-end, aprendi Java, C#, tudo que era possível dentro da faculdade. Mas para mim, não me apetece a ideia de ficar só mexendo no terminal. Eu gosto lá, que eu até falo brincando que a gente é pintor de botão. Eu gosto de ficar pintando meus botõezinhos, botando imagem na tela. Eu gosto da parte de design. E basicamente foi por isso. Aí tinha outras coisas, né? Podia ter ido para o UX design e não para front-end. Mas eu gosto do código. Então, muito... Eu sou muito parecida, porque eu não sou muito chegada à parte dos códigos. O professor Puntel sabe. Eu gosto muito mais de ficar pro lado, vamos fazer uma coisa bonita da coisa. Então, eu tenho muita curiosidade com front-end. Também gosto muito de banco de dados. Foi uma surpresa. Eu sou zero. Foi uma surpresa pra mim eu gostar de banco de dados, porque realmente eu não sou muito da programação. Para mim, não. O front-end, agora, graças que as IAs me salvam pro front-end, porque eu sou totalmente back-end. Não. Se tiver só o terminal a programar, já tá bom. Não, mas é importante saber um pouco de cada lado. Exatamente. É importante tu conhecer, tu ter uma visão de tudo, né? Aí tu se especializa em tudo que pelo menos tu pode opinar pro outro lado, né? Sim. Então... Ali na Lura a gente fala bastante do Dev in T, né? E eu gosto muito dessa temática, porque exatamente, eu estudei várias coisas e eu optei por me especializar no front-end. Então, mesmo que eu não esteja mais hoje no front-end, é o que eu domino. Sim, perfeito. Sim. E hoje, o que tu vê de tecnologia pro front-end que tá consolidado? A gente já tem algumas ferramentas, mas o que pode melhorar? Que ferramentas que estão despontando também, na tua visão? Eu vejo ainda que está mantendo bastante coisa, que é a parte dos frameworks, React, Angular e Vue, que são os principais. E eu sinto que não é que está vindo tecnologias novas, mas as atualizações dessas já existentes. Então, por exemplo, lançou semana passada já a nova atualização do React, já veio um monte de coisa nova, e eu que não estou mais codando no meu dia a dia, já fiquei, meu senhor, daqui a pouco eu vou voltar a fazer front-end, eu nem sei mais. É impressionante, né? Como o React, ele mudou, assim, porque eu lembro quando estava na graduação, para tu fazer um front-end, que era a mesma coisa do blog, né? HTML, CSS, JavaScript, não tinha. E eu lembro quando começou a aparecer o React, todas as ferramentas, assim, mudou o patamar do desenvolvimento, né? A gente conseguiu acelerar muito, né? Sim. O nosso desenvolvimento. Ficou mais difícil também a entrada no mercado, né? Porque hoje em dia é muito difícil tu conseguir uma vaga só sabendo as 3 primeiras. Exatamente. Muito difícil. A não ser que seja algo muito específico, mas é bem difícil. E para você que já é uma programadora de front-end bem consolidada, assim, para quem tá começando ali ou tem uma leve curiosidade como eu, o que você recomenda por onde começar, assim, para onde ir em primeiro lugar? Quem não sabe nada, zero. Eu acho que essa base mesmo, porque eu acho assim, a HTML e CSS é mais prática mesmo, não nem chega a ser lógica, porque no final a maior parte do que você vai utilizar lá é a tradução do que você quer fazer para inglês. Então, no HTML, tudo que você quer colocar, quer colocar um cabeçalho, você vai colocar um header, quer colocar um link, vai botar uma âncora, é um pouquinho diferente. Mas aí você tem que se preocupar ali com a questão de semântica, de acessibilidade. A parte de acessibilidade é algo que até o pessoal mais sênior às vezes esquece. Tanto se for testar vários sites famosos e tentar navegar pelo tab ou pelo leitor de tela, já dá vários problemas. E na parte do CSS, eu acho que já é mais o feijão com arroz ali mesmo, porque acaba sendo muito repetitivo o que você vai fazer dentro do seu código, que é a parte de estilização. Então, essas duas não tem como fugir para fazer uma interface. Independente de qual framework você vai utilizar, você vai ter que usar essas duas da mesma maneira.
E o JavaScript. Então, para quem está iniciando, eu acho que é a parte que mais dá problema. Porque eles começam a estudar. É tão legal fazer a parte aqui visual da tela. E chega o JavaScript. Ixi, já não é mais para mim isso aqui. Muito difícil, não entendo. Mas também é bem prático. Assim, é normal. Todo mundo que entra a primeira vez no JavaScript quer arrancar os cabelos. Porque é o primeiro contato realmente com a lógica em si. E aí tem coisas muito mais específicas. Tipo, manipulação de DOM. Não é algo que tu vê o que está acontecendo do que tu está digitando. Tu vai ver na tela, mas começa já a ser mais complexo. Sim, sim. Hoje na faculdade a gente traz o Python, né, como linguagem primária para quem está iniciando. E a gente vê que a migração ela acontece, mas aí quando chega nesses pontos mais específicos acaba barrando um pouco as pessoas. Né? Porque quando a gente fala de JavaScript, assim, se for fazer essa transição do Python para o JavaScript, faz mais sentido um JavaScript para o back-end. Aí eu acho que essa transição não vai doer tanto, porque aí quando você começa o JavaScript para front, vai muito manipulação da tela, de acordo com a interação do usuário, receber dados da API. Aí eu acho que começa a utilizar muita coisa que não é utilizado quando está fazendo um back-end. Mas em Python também dá para fazer um front-end com Django, com Flask. Dá. Acho que sim. É mais sofrido, mas... Dá. Tem gente que gosta, né? E tu comentou sobre o LinkedIn também, né? Como é que tu vê a importância do LinkedIn para posicionamento de carreira ou também para quem está iniciando conseguir ter um certo destaque para ser visto? Porque hoje a gente vê que vagas para júnior muitas vezes estão cada vez mais escassas e a pessoa precisa realmente produzir talvez um material ou produzir portfólio. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho disso. Eu não tenho como falar para não usar, porque eu já comecei contando que o meu caso, eu entrei na área justamente por usar o LinkedIn ativamente. Eu vejo que o pessoal mais jovem tem muita resistência. Eu falo como se eu fosse muito velha. O pessoal tem resistência que, eu entro dentro do LinkedIn e já me dá uma agonia. Mas, gente, é uma rede profissional. Ninguém vai ficar falando dos problemas da vida, obviamente. Você também não vai fazer isso lá. Então, você vai chegar, vai comentar sobre tudo que você está aprendendo, tudo que você já trabalhou. Vai se expondo de uma maneira de como você quer que os recrutadores te vejam. E a única maneira, assim, que eu acho mais fácil de você ter acesso a profissionais de outras empresas que não são da sua cidade, de recrutadores ou até de quem está construindo uma empresa nova. E o pessoal é super aberto lá, dependendo do jeito que você fala. No máximo, demora um pouquinho para responder. Sim. Mas o pessoal é super aberto para dar conselho. Se conectar ao máximo também, né? Sim. Eu tenho muitas empresas, assim, que eu acho muito legal da área de jogos. Então, por exemplo, da Exit Lag. Eu pensei já que bacana, deve ser legal trabalhar lá, porque eu conheço dos streamers. Eu já chamei desenvolvedor lá só para trocar ideia, para entender como é que funciona lá dentro, o dia a dia deles, as tecnologias que eles utilizam. Assim, sem compromisso nenhum. Se a pessoa quiser, já sabe quais são as tecnologias para começar um plano de se preparar, né? Sim. Então, Eu falo muito disso também, de aprendizado guiado, porque tem tanta tecnologia que é muito fácil de se perder. Então, você, assim, tem algumas empresas que você mira de trabalhar assim no futuro, já auxilia a fazer esse aprendizado mais guiado de onde você quer chegar. Sim, perfeito, perfeito. Eu sempre falo para os alunos que na graduação tenta fazer o máximo de contatos, porque o LinkedIn, se eu reagir de uma pessoa que não está na tua lista, tu vai receber, né? Então, o LinkedIn é legal isso, que tu vai conseguindo escalar muito mais rápido, né? Que legal. Sai um pouco da cidade também. Sim. Mas eu fui horrível de networking quando eu era quando eu estava na faculdade também. Eu era uma pessoa super tímida. Eu comecei a parar de ser assim quando eu comecei realmente com a criação de conteúdo. Então, impulsionou de perder a vergonha. Sim. Você falou antes que você fez cursos para a Lura, né? Que você ensinou e que... Pode falar. E eu queria saber como foi essa experiência de tu ensinar para pessoas que talvez tu nunca tinha visto antes, que tu não veria no caso, né? Como foi essa experiência de gravar um curso? Foi todo um processo, né? Porque foi engraçada a história. Eu comecei a ser desenvolvedora, depois ali com aquela empresa que me deu a oportunidade. Só que aí com o trabalho inteiro ali, eu fui efetivada e eu tava fazendo TCC, mais 5 matérias. Eu fiquei meio maluquinha da cabeça e eu pedi demissão. Aí eu tinha pensado, nossa, nunca mais quero codar na minha vida, não quero mais ser desenvolvedora. Aí fui fazer uma pós-graduação em UX Design. Nunca utilizei essa pós-graduação em UX Design na minha vida, mas nesse meio tempo eu vi uma vaga na Alura que era para monitor. Eu nunca nem tinha assistido a aula da Alura, eu sabia que era famosa, por causa do Jovem Nerd que fazia propaganda. Sim. Aí mandei o currículo, pensando, nossa, nunca vou me chamar, nem tenho tanta experiência assim. Aí depois eu descobri que só tinha 2 vagas e só eu e o outro menino tinha mandado currículo, ninguém mais. Então,
Entrei aí só na cara e na coragem por ter mandado o currículo pra vaga, mesmo achando que eu ia levar um não. Aí entrei, fiquei 2 anos como monitora de fórum. Então, eu respondia o fórum do pessoal do ensino médio e anos finais do ensino fundamental. Que era Python para dados, Java para back-end e front-end com todas as tecnologias que eu sabia ali. Aí, eu só respondia dúvida no fórum. Aí, depois de 2 anos fazendo isso, eles começaram a ver que eu estava ali, eu respondia bem, tinha um ritmo legal, eles me fizeram a proposta para ser instrutora. Aí, os primeiros vídeos é horrível. Que é como eu falei ali, eu era uma pessoa tímida. E para falar para a câmera, é complicado até você acostumar. Parece que você olha para a câmera assim, dá um buraco negro, todas as suas ideias vão embora. Mas foi um processo mesmo. Assim, hoje eu tenho mais de 35 cursos na plataforma. Então, o primeiro, obviamente, não é o melhor que eu já fiz na vida. Eu acho que está até hoje na plataforma. Então, se você que está vendo fez algum curso de praticando HTML e CSS, que a gente desenvolve a Lura Play, foi meu primeiro curso. Tenham piedade. Tem outro que é pior, que é um de responsividade. É que era meu segundo curso e eu tava... Porque responsividade é muita coisa. Aborda muita coisa. Aí eu queria botar o máximo de coisas que eu podia. Menu hambúrguer, carrossel, não sei o quê. Fazer 3 tipos de media queries diferentes. Aí para um curso online, porque tudo não é ao vivo, é um curso gravado. Aí eu sendo redundante, aí o curso ficou muito longo. Mas é um dos mais bem avaliados meus. Então, às vezes, a gente se julga muito mais do que os outros de fora. Tanto que eu sempre quis regravar. Mas não tem tanta crítica, assim, pra eu regravar. É minha cabeça. Eu acho que as pessoas gostam mais porque a minha empresa, ela tem essa conectividade com a Lura, né? E daí, várias pessoas do meu dia a dia que eu convivo com os meus colegas falam que gostam desses cursos mais longos, que pegam mais coisa, porque faz entender mais coisa realmente. Sim, não mostra só o código, explica por que chegou lá. Isso, então eu acho que foi mais um acerto do que um erro do que você falou. E pode ser que também tu não fique tão engessado, né? Porque aí como tu tá falando e... Isso é uma coisa que todo mundo me elogia, os alunos, quando eu conheço. Como é online, eu não sei quem estudou comigo, eu não faço ideia quem é meu aluno. Aí quando eu vou nos eventos até, tipo, BGS, final de CBLOL, vem gente falar comigo que foi meu aluno. Eu acho muito engraçado. Aí eles elogiam mesmo isso, que eles falam que eu presencialmente é a mesma coisa que eu nos vídeos. Que legal. Aí eu fui pra Curitiba esses dias na CodeCon, aí a menina falou que ela me chama de professora que tá sempre rindo. E eu queria te perguntar, o que um profissional de comunidade faz? Aí no meu caso, ali eu estou num projeto hoje, que é o da Magalu Cloud, um provedor de nuvem da Magazine Luiza. Ele é um projeto novo que faz 1 ano e meio que existe. Problemática. Muitas pessoas não sabem que esse projeto existe. Então, eu vou muito em eventos que já acontecem para conversar com pessoas que não conhecem a empresa e falar, não necessariamente tentar vender, mas fazer essa questão do evangelismo mesmo. Pô, a gente tem esse projeto, eu acredito nele, dá uma olhada lá alguma hora. Vou fazendo essa rede de contatos que ajuda tanto eu como pessoa, quanto a empresa. A gente também faz os nossos próprios eventos, então fazemos vários meetups. A gente vai ter um mês que vem em Uberlândia sobre Kafka e carreira de arquitetura em cloud. E esse ano acho que é os únicos que eu tenho. Eu já viajei umas 10 vezes esse ano por causa de eventos. Aí a gente tem o nosso canal no YouTube, então a gente faz alguns tutoriais ou vídeos institucionais ou mostrando nossos clientes como é que eles utilizam a plataforma. A gente tem o blog técnico da comunidade, então eu preciso dar incentivos para as pessoas criarem tutoriais para gente, porque nada melhor do que a comunidade construir do que eu simplesmente construir. Que eu falo que a pessoa de tecnologia ela é meio desconfiada, é que ser querida, né? Aí eu vendendo o negócio ali, o tutorial, ela não vai olhar, porque ela vai falar, a empresa está só tentando me vender essa tecnologia. Sim. Mas se é outras pessoas que estão fazendo por vontade própria, será que eu não estou perdendo alguma coisa que eu não estou olhando sobre? Aí é muito isso, de instigar as pessoas a quererem contribuir. É um trabalho muito complicado, não tem um roadmap certo de onde eu tenho que chegar. Então, a gente tem muita consciência que um trabalho de comunidade é algo que vai começar a dar resultado daqui a uns 3 anos. Mas que é importante parametrizar. Talvez eu fiz um evento, vim aqui, conversei com vocês, podcast. A pessoa ouviu o Magalu Cloud aqui. Daqui 3 anos ela vai ter a curiosidade dentro da empresa de utilizar um projeto lá dentro. Mas o que eu falei 3 anos atrás foi o motivador. Sabe que quando a gente conversou no Gramado Summit, aí a gente foi conversando e eu acho que eu até te perguntei, né? Mas a Magalu tá aqui, porque não tinha nada da Magalu, né? Falei, não tem geladeira, não tem... Aí tu falou, não, Magalu Cloud, tu começou a contar e eu falei,
Mas acho que eu já tinha meio que ouvido, assim, e aí depois, eu lembro que quando foi dar exemplos aí de cloud, aí tinha Magalu Cloud. Então tu vendeu bem, tá? Sim. Não, muitas pessoas perguntam, por exemplo, da Magalu Cloud, se não tá simplesmente outras clouds que são americanas e a gente só tá botando o nome na frente. Não, mas a infra toda da Magalu Cloud é da Magalu Cloud, não estamos utilizando nenhuma outra. Então, o teu papel de comunidade também é a comunidade que usa, claro, toda a plataforma, mas buscar mais gente para ter uma visão fora, quase comercial de venda. Meio relacionamentos. Não venda, né? Mas venda, mostrar o produto. Legal. Sim. Aí, assim, na parte mais interna, o que a gente faz é muito conversar com os clientes para entender como é que tá utilizando a plataforma, pegar feedback, aí eu passo esse feedback pro pessoal de produto. Mas aí o pessoal de fora é mais complicado, né? Porque é realmente evangelizar e dizer, passar a palavra da Magalu Cloud para as pessoas. Sim. E qual foi a diferença que essa comunidade fez na tua carreira profissional, assim? Tudo. Eu acho que eu não tinha entrado nem no Magazine Luiza se eu não tivesse investindo em comunidade desde sempre. Quando eu fiz essa transição de suporte para desenvolvedora, eu estava fazendo voluntariado de gerente de comunidades em 2 comunidades de mulheres em tecnologia. Aí nesses era mais específicos, porque uma das comunidades, elas eram para mulheres já mais velhas, já seniors, fora do país, mas que eram brasileiras. E a outra era de gente que estava saindo do ensino médio e queria entrar na área de STEM. Então, eu estava ao mesmo tempo pegando 2 nichos totalmente diferentes. Então, das meninas mais novas, eu fazia muitos projetos de aula de inglês dentro do Discord. A gente fazia ou live coding juntas, ia fazendo código. Aí eu acho que foi muito isso de eu estar dentro de comunidades e contribuir com o que já existia, sem até ninguém pedir. Eu era bem proativa em relação a isso, que me colocou dentro da Alura. E com a Alura e a visibilidade que eu tive, e esse avanço nas minhas qualidades de soft skills, né? Essa parte aí de comunicação, de perder a vergonha, me auxiliou em todo o resto. Tipo, eu acho que eu ainda tô no início. Eu ainda acho que vai ter muitas novidades no meu futuro aí que eu vou conseguir contar. Que legal. E aí, tu trouxe agora sobre meninas que estão saindo do ensino médio e também no início lá tu comentou que tu foi pro técnico em administração e tu tava... Então, eu queria... Que dica que tu dá, o que tu falaria para as meninas que estão no ensino médio, estão com essa dúvida de ir para a área de tecnologia, sendo que a tecnologia ela é muito dominada pelos homens, né? E eu queria a tua opinião, assim, para falar para essas meninas, incentivar elas a entrar nessa área. Eu diria para não ter medo, que a área tem mais meninos do que meninas. Que eu acho que é bem um receio de quando tá escolhendo a profissão. Porque quando eu estava me formando no ensino médio, todas as minhas colegas iam para fisioterapia, psicologia, minha maioria era isso, a enfermagem também. Aí, tinha 2 meninos que queriam ir para computação, então já era algo bem pouco procurado até pelos meninos. Aí eu entrei na faculdade, numa sala de 50 e tinha 4 meninos. Já trabalhei em empresas que eu era a única da empresa inteira. Mas realmente a gente tem que deixar de fazer as coisas que a gente tem interesse só porque não está lá o que a gente está esperando de representatividade. A gente tem que se tornar representatividade se ela não está lá. Então vai com a coragem, se você tem interesse em qualquer uma dessas áreas de STEM. E não fique pensando, eu não estou no estereótipo de pessoas que estão dentro desse curso. Porque acho que vocês podem ver até nos outros episódios de podcast, provavelmente todo mundo que vem aqui é um diferente do outro. É verdade. Acho que essa coisa de estereótipo de tecnologia já passou faz muito tempo. O nerd que fica lá de óculos escondido não existe mais, né? A maioria de nós tem óculos, mas a gente o resto Mas não. isso é só miopia daí. E até porque tu comentou também sobre as soft skills, né? A pessoa da nossa área hoje, se ela não tiver soft skills minimamente desenvolvida, ela não vai conseguir, né? Não, outros tem que ser muito fora da curva tecnicamente, porque tu tem que compensar a falta de um do outro. É verdade. E assim, na tua opinião, você acha que todo mundo pode aprender, seja alguém no ensino médio que tá com o cérebro a mil, né? Porque é sempre uma velocidade. E uma pessoa que já tá mais centrada na carreira profissional, que já tá focada em, sei lá, em outra área que não seja programação. Você acha que igual a pessoa pode aprender tranquilamente? Eu acho que é para todo mundo. Eu até acho muito legal quando a pessoa faz a migração de carreira, porque eu acho que traz alguma coisa muito diferente do que a outra pessoa tem. Eu sempre fui da área de tecnologia, apesar de ter passado em outras áreas da tecnologia. Só que o último projeto que eu fui dev foi o banco do Magalu Pay. Magalu tem tudo dentro do ecossistema. Aí, era na parte de empréstimos para PJ.
Gente, eu nunca fiz um empréstimo para pessoa PJ. Tem meu PJ, eu nunca fiz. Tô fazendo o meu projeto aqui com as requisições que deram. Eu nem sei o que eu tô fazendo na realidade. Agora, imagina alguém que é um bancário, que um dia tu resolveu trocar de carreira e foi pra programação. Nossa, mas ia tirar muito mais de letra que eu. Então, é uma coisa que o pessoal fica, pô, perdi tempo de alta profissão e agora eu vou trocar? Não é perda de tempo. Dependendo da empresa que você vai entrar, você vai ser o ouro lá. É verdade. Sim. É verdade. A gente tem alguns alunos que vieram ou da administração, tem um aluno que veio da zootecnia, e ele traz uma bagagem que... Eu falei para ele, eu não consigo ir na zootecnia aplicar a programação. Então... E a minha esposa é da fisioterapia. E aí ela traz, às vezes, uns dados, ela fala, eu preciso fazer isso. Eu falei, não, dá para fazer assim. Só que ela consegue olhar para aquilo e falar, mas se dá para aplicar isso. Eu falei, não, tu tem que me falar o que tu precisa, porque aí a gente consegue mexer na programação. Mas eu vejo assim que se a pessoa tem um conhecimento de fora... É, que a gente sabe de código, a gente não sabe das regras de negócio, de tantas coisas. A gente consegue aplicar a programação em alguma coisa, mas aí... Não, e hoje é aplicações de tudo, empresas de tudo que é coisas. Eu ali, pelo menos agora, trabalhando com comunidades que eu tenho que entrevistar os clientes, gente, tem várias empresas que eu fico nem imaginava que existia empresa para isso. Sim. Então, verdade. às vezes, você acha que tem um conhecimento aí que você acha que não pode usar... Até criar a própria empresa, né? Hoje tá tanta onda de... Todo mundo quer criar o próprio SaaS, que é o Software as a Service. Pelo menos o pessoal da bolha dev do Twitter. É sempre assim. Todo mundo criando o próprio SaaS. E até a gente falou ali de pessoal mais novo. Eu acho que também vai na abordagem de... Cada um vai se interessar de uma maneira diferente de fazer esse estudo. Então, eu acho... Pelo que eu vejo, às vezes, uns TikToks, né? Que o pessoal mais novo começa a zoar ali, aprendendo programação. Que, por exemplo, dentro das escolas de São Paulo, a Alura está dentro, acho que das municipais ou das estaduais. Então, o pessoal está ali no ensino médio, está tendo que estudar programação. Aí eles começam a aloprar, fazer uns vídeos, uns projetos nada a ver, que vai clicar no botão, o botão vira um monte de coisa. Tipo, é um projeto que não é profissional, não é para o mercado, mas é para se divertir e aprender. Sim. E, pô, você não precisa estar com 15 anos criando a sua própria startup. Aprende por diversão. Pode ser que vire sua profissão. Exatamente. E é bem comum na nossa área, né? Desmontei um micro-ondas, quis desmontar alguma coisa. Eu, quando fiz o blog ali, quando eu tava mexendo no blog do Tumblr, nunca que eu achei que eu ia ter isso de profissão um dia na minha vida. Sim. Era só porque eu achava legal. E como é que tu vê que a IA impactou na área de estudo da programação? Eu acho que impactou bastante. Que eu acho que até a gente que tem experiência ficou preguiçoso. Eu, às vezes, tenho preguiça de falar, mando fazer as coisas mais básicas, né? Porque toda vez que eu precisei utilizar a IA para uma coisa mais complexa, eu fiquei mais tempo batendo a cabeça do que se eu fosse estudar o negócio e fosse aplicar. Aí eu acho que isso atrapalha bastante. E a gente está numa geração muito imediatista, o pessoal que está entrando agora. Então, é muito mais fácil, é tentador eu utilizar a inteligência artificial ao invés de eu ter que pensar e entender aquilo. Mas eu também tenho a problemática que o ser humano sempre tentou o caminho mais fácil. A gente sempre tentou fazer uma prova em dupla. A gente sempre tentou colar. Não muda muito como é que é. Eu acho que vai muito do amadurecimento. Vai começar ali a tentar aprender. Tá tudo fácil, tô usando IA, tô tirando 10. Aí quando começar a vir os problemas, vai ter aquela noção que ele precisa voltar para a base e vai ter que aprender. Sim. E hoje, com a experiência que tu tem de programação, se tu estaria começando a programar, sem saber nada, como é que tu utilizaria a IA para te auxiliar na programação? Eu acho muito para perguntar. Eu gosto muito de utilizar hoje em dia para as minhas aulas. Tipo, eu tenho que ensinar tal coisa nessa aula. Preciso ensinar a validação de formulário. Eu vou lá na documentação do Mozilla, procuro como fazer validação com JavaScript, entendo, faço ali um projetinho pequenininho, basiquinho. Eu começo a perguntar pro GPT, mando trecho de código. Me explica aqui cada uma dessas funcionalidades que foram usadas. O que isso faz? Aí, às vezes, não explica um negócio que eu não entendo nada, né? Explica como se eu fosse uma criança. Nossa, acho que eu digo como experiência de alunos, assim, a gente usa muito isso pra... Chat, me explica esse código assim, como que a gente pode explicar isso? Porque muitas vezes a gente coda e a gente nem sabe como explicar. Então, acho que isso é uma ferramenta que ajuda bastante a como explicar o nosso próprio pensamento até. Sim, antes da IA, quantas pessoas não só davam Ctrl+C, Ctrl+V do Stack Overflow? Exatamente. E também não entendia nada do que estava fazendo. Pelo menos agora tem pra quem perguntar. Exatamente. Exatamente. Tu aprender a perguntar, né? E a gente tá chegando na reta final. O nosso podcast é o Byte Papo. E a gente tem aqui o momento bit a bit no final. Então, a gente pergunta... A produção tem uma pergunta. A produção tem uma pergunta.
Então vai lá, produção. O que mais mudou no front-end nos últimos 5 anos? Pô, é complicado, faz 5 anos que eu... 5 anos que eu tô no front-end. Mas eu acho que é mesmo a régua. Porque eu sinto ali que eu... É que 5 anos atrás a gente tava na pandemia. E aí foi uma época que deu um boom de vagas. Então, o que mais tinha era a empresa que investia em treinamento, em bootcamp, para contratar gente que estava crua em programação. Passou a pandemia, eu senti que diminuiu muito a demanda de que eles estavam fazendo de contratação, que, consequentemente, botou a regra um pouco mais em cima. Então, tem pessoas que provavelmente têm já o nível que eu tinha quando eu entrei na área, que não conseguem vaga hoje. Mas eu sou super a favor de empresas simplesmente voltarem com esses projetos aí, porque eu acho que tecnologia é o futuro de qualquer área. Sim. Perfeito, perfeito. A pandemia, ela trouxe muita vaga. Aí foi polêmico. Respondido? Perfeito, perfeito. Então agora a gente vai pro nosso momento Bit a Bit. A gente faz 8 perguntas. Eu e a Gabi vamos intercalar e aí tu responde. Se tu quiser se aprofundar mais em alguma, pode ficar à vontade. Primeira é: front-end foi amor à primeira vista? Na parte de programação, sim. Sim? Sim. Qual foi o clique que te fez entrar, assim, na área tech? Foi aquilo ali que eu comentei da faculdade. Que aí eu entrei no curso de tecnologias digitais. Os primeiros semestres a gente nem entrava em programação. A gente tinha aula de fotografia, gravação de podcast, edição. E eu achava muito mágico essas coisas, mas eu sempre estive morando, né, em Caxias do Sul. Onde que eu vou trabalhar com isso? Então a área que parecia mais palpável para mim era programação. E foi por isso que eu segui. Mas, assim, eu tinha um sonho de ser technical artist, essas coisas. De fazer concept art de jogos. Mas não parecia palpável onde é que eu vou trabalhar com isso. Hoje em dia tá crescendo bastante a área dentro até do Rio Grande do Sul. Existem hoje em dia vários incentivos para games. Mas na minha época eu não falava muito sobre isso. Sim. Uma área da parte de tecnologia que tu gostaria de trabalhar futuramente? Ai, que eu gosto tanto do que eu faço. O meu marido, ele é tester, ele é quality assurance. Eu acho bacana, que é testar antes de lançar qualquer coisa para produção. Acho que é algo que eu gostaria de fazer. Legal. Qual foi a linguagem que te deu mais dor de cabeça, assim? Tanto na faculdade, quanto quando você estava trabalhando? Eu não sei se é linguagem ou se é tecnologia, mas o WebGL, quando eu fiz computação gráfica. Nossa Senhora. Era mexer com 300 cálculos para fazer um quadrado na tela. E o pior é que eu me estressei tanto que hoje em dia eu levo de ódio, assim, que eu tenho que entender aquilo. Então eu não parei de estudar depois. Já fiz até palestra sobre computação gráfica. Mas é um negócio de outro mundo. E o que te motivou e o que te motiva a ensinar? É porque eu quero que outras pessoas tenham uma entrada mais fácil do que eu tive. E eu gosto disso de ser inspiração mesmo. Muitas pessoas vêm falar comigo mesmo. Eu sou uma pessoa simples, não nasci com ninguém da área na minha família. Insisti, entrei lá e eu nem morava nem em São Paulo, nem nada. Tipo, todo mundo tem a capacidade de entrar. Então eu gosto de ser esse ponto que inspira. Legal. E qual é a coisa que você acha que um dev iniciante precisa saber? Para entrar na área de front-end, então eu acho que seria HTML, CSS, JavaScript. É bem amplo falar isso, né? Mas tem várias coisas em cada uma delas. Então, no HTML, que nem eu falei antes, semântica e as atributos de acessibilidade. Tem a questão no CSS de saber utilizar bastante as questões de posicionamento, grid, flexbox, no final, que mais usa no dia a dia. Tem até umas outras tecnologias de CSS, que nem o Tailwind. Pode ser diferencial. Eu odeio utilizar... Eu gosto de fazer o puro CSS. Mas eu sei que é um diferencial saber utilizar outras coisas. No JavaScript, eu já interpreto que é essencial ali saber a questão de manipulação do DOM, validação de formulários, fazer requisição com APIs, entender a parte de assincronicidade, que é uma parte chatinha, mas depois que entende, fica mais fácil. Mas todos os processos seletivos que eu fiz na vida solicitavam essa parte, que era de requisição de API, e depois explicar o que acontece. Sim. E que erro tu entende que a pessoa não pode cometer no início? Não pular as etapas. Eu fiz isso quando eu comecei ali, que começou essas vagas de pandemia, e eu comecei a fazer todas as imersões de cursos gratuitos que tinha. Tava todo mundo ensinando React com GraphQL e não sei o quê. E eu nem tinha base boa, porque eu só mexia na faculdade ali. Eu tive uma disciplina só de desenvolvimento web. Aí eu pensei, eu vou ser muito ligeira, né? Vou estudar lá, já vou pegar minha vaga.
peguei a vaga, mas a que custo? Sim. Cheguei lá, eu não sabia mexer no código, porque ele tinha 300.000 pastas, 300.000 arquivos. Eu não tinha base para corrigir e para aplicar as coisas que eu tinha aprendido. Sim. E agora uma dica para mais mulheres entrarem assim no mundo de tecnologia. Então, gente, é o que eu falei antes. Não fiquem com medo. Se vocês têm interesse em qualquer área da tecnologia, não somente desenvolvimento, aprende sobre as outras áreas que tem, para você ver se você se identifica mais com uma ou com outra, né? Precisa tudo de um conhecimento interno da gente, né? Do que a gente gosta de fazer. Não pense que é somente programação e também não pare de ir só porque tem muito homem dentro da área. Programação não, tecnologia para todo mundo. E no final a gente se encontra ali no meio também, né? Sim, depois é tudo união. Sim. Tem um caso engraçado desse evento de Curitiba que eu falo, que eu fui de São Paulo sozinha. O meu marido, ele não é muito de eventos, ele é de TI, mas não gosta. Aí eu fui para o aeroporto sozinha, eu conheci 2 meninas que iam no mesmo evento que eu no aeroporto. A gente foi tudo junto, a gente estava com hotéis perto, saímos juntas lá. Até o final do evento, eu estava com 25 novas amigas. Então, a gente é unida, Que legal, que legal. E a produção tá chamando aqui. Tem mais uma pergunta aí. A produção tem uma pergunta, parte 2. Como você enxerga as diferenças entre os ecossistemas de inovação e tecnologia de outros países e o cenário brasileiro? Porra, Nossa, foram que A longe. gente perguntou, né? Foram longe. Então, eu já tive uma experiência dando aula para fora. Eu já lecionei no bootcamp da Triple Ten por 8 meses para nativos americanos. Eu senti que, apesar de a gente ter essa mentalidade que o pessoal de fora é muito mais envolvido com tecnologia, porque é mais acessível a compra, os alunos daqui, que eu tenho iniciantes da escola, eles têm muito mais facilidade de entender o que eu estou explicando do que aqueles alunos que eu tive de lá. E quando eu falo de... Não era nem de entender programação, mas de conhecimento básico de informática. Então, não basta ter o computador, né? Tem que ter todo esse incentivo de estudos e tal. Eu não sei agora as empresas específicas de todos os locais, né? Mas eu sinto que aqui no Brasil a gente se diminui bastante. E a gente não deveria se diminuir tanto assim. E se a gente acha que é menos, vamos se esforçar para ser mais. E não ficar simplesmente, não... A gente não tá no mesmo nível que os outros. Vai muito até do projeto que eu tô hoje, da Magalu Cloud. E que eu fui muito porque eu acredito nisso. A gente também tem a possibilidade de um dia se igualar aos grandões. Com certeza. Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Gabi. Primeira vez aqui, com certeza voltará. Não deixe de acompanhar os nossos outros episódios. Deixe seu like, compartilha, envia pra mãe, envia pra avó, pra todo mundo aí. Acesse o site. Acesse o site da Faculdade Antônio Meneghetti, conheça os cursos. Se tiver qualquer dúvida lá, tem o e-mail do coordenador. Pode encher a caixa de e-mail do coordenador. O que tu escreveu aí, cara? Tá virado. Tá virado de ponta cabeça. Ah, Canal a de produção cortes. tá falando pra explicar, pra falar. Meu Deus. Tá. É o canal de corte. Sobre o canal de cortes do Bate Papo Podcast também. E a gente se vê no próximo episódio do Bate Papo Podcast. Não tem como. Não, peraí, deixa eu tirar uma foto. Você nem Por como favor. você tá aqui, foi. Deixa eu tirar Aê. uma foto. Ao contrário. Eu não sei como que é invertido. Ah, acho que vamos tirar a foto aqui. Isso aí.